Olá, bem-vindo você, meu querido aluno, mais uma vez. Bem-vinda você, minha querida amiga aluna, mais uma vez. Vamos ao nosso próximo vídeo sobre conhecimentos iniciais de informática. Esse é o vídeo de número 3 e nele nós vamos aprender, vamos conhecer a linguagem binária, a linguagem digital, ou seja, bits e bytes. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de número 3, conhecimentos iniciais de informática. O nosso vídeo 3 nós vamos abordar os seguintes assuntos: como são as informações do computador, como é que elas são de verdade, a conceituação de analógico e digital, nós vamos entender o que é a linguagem binária, ou seja, bits e bytes, nós vamos conhecer como representar dados num computador, como é que os dados são representados num computador. E vamos aprender também múltiplos de bits e bytes, que é um assunto que de vez em quando está caindo para dar dor de cabeça a galera, certo? Vamos também fazer a comparação derradeira entre a leitura convencional de bits e bytes e a leitura comercial de bits e bytes. Isso causa muita complicação e muita gente vai no Procon tentando reclamar, quando na verdade não entende o que está acontecendo, ok? Então, vamos lá para como são as informações nos computadores. Bom, todas as informações no computador são informações elétricas. Por quê? Porque os equipamentos, os computadores, como a gente viu, são eletrônicos. O que é ser eletrônico? Um dispositivo eletrônico significa que ele trabalha, que ele manipula energia elétrica. Cuidado com isso, tem muita gente que não sabe a diferença entre dispositivo elétrico e dispositivo eletrônico. Um ventilador é um dispositivo elétrico, um liquidificador é um dispositivo elétrico. Eles usam energia elétrica apenas para lhes alimentar. Então, um liquidificador é ligado, ele começa a funcionar. Um ventilador é ligado, ele começa a funcionar. Uma lâmpada é ligada, ela começa a funcionar. Mas só isso, a energia elétrica apenas os alimenta. Um dispositivo eletrônico, ele não só recebe energia elétrica para se alimentar, ele recebe energia elétrica para se alimentar e para manipular a energia elétrica. Manipulá-la de forma inteligente, fazer com que ela se transforme em som, em imagem. Tudo isso faz esses equipamentos serem classificados como equipamentos eletrônicos. Um equipamento eletrônico ele pode ser classificado como equipamento eletrônico analógico ou equipamento eletrônico digital, certo? Um equipamento eletrônico ele pode ser analógico ou digital. Os nossos computadores são digitais, são equipamentos eletrônicos digitais e a gente vai entender o que isso significa agora. Vamos comparar analógico com digital. Quando um equipamento eletrônico ele é analógico, ele manipula energia elétrica de uma forma irregular, ou seja, a energia elétrica ela pode assumir diversos valores. A expressão analógico significa fazer uma analogia, fazer uma comparação. E você vai entender o porquê um equipamento analógico ele faz comparações. Olha só, vamos tentar representar aqui a nossa voz sendo transmitida por um telefone. A nossa voz sendo transmitida por um telefone convencional, ela consiste nisso aqui, pulsos elétricos, né? Estão aparecendo aqui vários pulsos elétricos irregulares. Eles podem assumir ora valores maiores quando eu falo mais alto, ora valores menores quando eu falo mais baixo. Então eu posso, a energia elétrica ela varia de forma totalmente irregular quando eu falo ao telefone. Você percebe que isso é uma analogia. Quer dizer, se eu estou gritando, a minha voz atinge picos altos. Se eu estou falando mais baixo, a minha voz atinge valores mais baixos. Então, equipamento analógico transfere energia elétrica de forma irregular, de forma contínua, sem interrupção, de forma irregular. Quando eu falo mais alto, há um gasto maior de energia elétrica. Quando eu falo mais baixo, há um gasto menor de energia elétrica, certo? Nossa voz transmitida numa linha telefônica convencional, nossa voz transmitida num microfone para uma caixa de som, por exemplo, tudo isso é analógico. Tudo isso, quando você vê aqueles equalizadores, aqueles rádios com equalizador, percebe que eles fazem uma onda irregular, às vezes quando o cantor canta mais alto, quando o cantor canta mais baixo. Então tudo isso é energia elétrica manipulada de forma analógica. Só que nossos computadores não são analógicos, nossos computadores são digitais. Quando um equipamento eletrônico digital funciona, ele faz a energia elétrica variar entre apenas dois estados, o máximo e o mínimo. Não há meio termo na energia elétrica variando de forma digital. Tudo que se transfere, todas as variações de energia elétrica só pode assumir dois valores, ou o topo ou a base, ou o máximo ou o mínimo. Então a nossa voz gravada, por exemplo, em MP3,
em um formato digital, a nossa voz seria gravada assim. A mesma voz, daquele outro exemplo, seria gravada assim. Os sinais da nossa voz são codificados, eles passam por um código e aí eles são representados em pulsos, ou lá em cima ou lá embaixo. Cima, 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 baixo, cima, baixo, cima, 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 baixo, 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 cima, baixo, baixo, cima. Então só isso. Então numa onda eletrônica digital, a gente percebe que o equipamento ele só consegue ler quando a informação está aqui ou aqui. Não existem variações, por exemplo, assim, no meio do caminho, em que a gente considera esse ponto, esse ponto, esse ponto, não. Só consideramos o ponto embaixo e o ponto em cima. Desconsideramos completamente as variações no meio, certo? Um equipamento digital como nossos computadores transfere informações, manipula informações desse jeito, ok? É por isso que a gente diz que nos computadores as informações elas só variam entre o máximo e o mínimo. Certo? Todas as informações existentes num computador elas são manipuladas através de pulsos elétricos regulares, que só podem assumir o máximo ou o mínimo. A gente costuma representar esses pulsos. Representamos. É uma forma da gente dizer que esses pulsos são assim. 1 e 0. Certo? Então, quando uma onda está no máximo, nós chamamos de 1. Quando a onda está no ponto mínimo, quando naquele momento a onda está no ponto mínimo, a gente chama de 0. Então a gente diz que os nossos computadores só trabalham com 1 e 0. Certo? Seria mais ou menos fazer o seguinte, a gente chama isso de linguagem binária ou linguagem digital. Então, o que é a linguagem binária? Tem um acento aqui em binário, tá? Ou linguagem digital. É a linguagem do computador. É a linguagem que utiliza apenas 2 dígitos, 2 valores, 0 e 1. Certo? Vamos tentar fazer uma animação que mostra isso. Imagina, a realidade da transmissão do seu computador está aqui. O seu computador transmite pulsos elétricos, que podem assumir ou valor máximo ou valor mínimo. A gente costuma dizer, só para entender mais fácil, que o nosso computador transmite zeros e uns. Então, dentro dos fios, dos barramentos do seu computador, não existem zeros e uns flutuando. Dentro dos barramentos do seu computador existem pulsos elétricos sendo acionados. Existem pulsos elétricos atingindo o máximo, mínimo, máximo, mínimo. É isso que acontece. Então, o seu computador transmite sinais elétricos, como está aqui em cima. Seu computador não transmite zeros e uns, mas a gente costuma dizer ou representar que são zeros e uns. Ok? E esses zeros e uns têm nome. A linguagem digital, que é o que a gente vai aprender agora, se baseia justamente nesses zeros e uns. A linguagem digital é a linguagem que representa tudo, letras, sons, imagem, números, tudo apenas com 2 valores, 0 e 1. Ele podia, em vez de usar 0 e 1, ele podia usar os símbolos do jogo da velha, bola e X. Podia usar A e B. Podia usar o símbolo de masculino e feminino, tanto faz. Contanto que você entenda que a linguagem digital ela consiste em pulsos elétricos que só podem assumir 2 valores. Ou esse, certo? Ou em cima ou embaixo. Então, a forma de representar que escolheram foi 0 e 1. E aí, o que é que nós temos? Na linguagem binária, encontramos bits e bytes. Bits e bytes são conceitos da linguagem digital, da linguagem binária, certo? O que são bits e bytes? São unidades de medida. Bits e bytes são unidades de medida. A gente mede as informações no computador com bits e bytes. Assim como a gente usa metro para medir distância, a gente usa grama para medir massa, a gente usa litro para medir volume, a gente usa bits e bytes para medir informações no computador, certo? Vamos dar uma olhada nisso. Um bit é um dígito binário. Chamamos de bit todo o espaço necessário, todo o espaço capaz de armazenar ou 0 ou 1. Então pense num bit como sendo uma casinha, uma caixinha vazia. Essa caixinha pode ser 0 ou ela pode ser 1. Não existe como ela ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é 0 ou ela é 1. Então um bit é um espaço para um pulso elétrico. Um pulso elétrico pode assumir 2 valores, ou 0 ou 1, certo? Então isso é um bit. Portanto, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho 4 bits. Uma inscrição que tem 4 bits. Certo? 0100, 4 bits. 0001 seriam 4 bits. 1101 também seriam 4 bits. Então, 4 pulsos elétricos. Aqui eu tenho, por exemplo, 6 pulsos elétricos. 6 bits. Ok? Nesse caso aqui do 10, eu tenho 2 bits apenas.
E aqui eu tenho, por exemplo, 0100, 1010, eu tenho 8 bits ou 1 byte. Então, saiba, 1 bit é um pulso elétrico. Quando você reúne 8 bits, você tem 8 bits, que a gente pode chamar também de 1 byte, que é o que a gente vai ver exatamente agora, certo? 1 byte significa termo binário. 1 byte é o equivalente a 8 bits. Então, quando você reúne 8 bits, você tem um termo binário, 1 byte, certo? Então, vamos ver algumas das coisas aqui, que é o seguinte. 01, 00, 10, 11. Isso aqui é 1 byte. São 8 bits, sim, consequentemente, 1 byte. Mesma coisa. Pode ser que haja perguntas sobre conversão de bit para byte. Veja como é simples. Se você tem 3 bytes, quantos bits você tem? 24 bits. 3 vezes 8. Né? Então, se alguém te der alguma coisa em byte, se alguém tiver x bytes, você só precisa pegar esse x e multiplicar por 8. Aí você tem o número de bits, certo? A mesma coisa no contrário, se alguém te der alguma coisa em bits, como eu vou fazer agora, né? 80 bits. 80 bits você vai dividir por 8, para conseguir o número em bytes. Então 80 bits, dividido por 8, 10. Isso aqui equivale a 10 bytes. Ok? Simples, rápido e fácil. Sempre que alguém te der alguma coisa em bits, divida por 8 e descubra em bytes. Sempre que alguém te der alguma coisa em bytes, multiplique por 8 e descubra em bits. A gente tem o seguinte, olha, byte é representado com B maiúsculo e bit é representado com B minúsculo. Logo, com base no que eu tenho aqui, 1 byte, um Bzão, é igual a 8 bits, 8 Bzinho. 3 bytes é igual a 24 bits. 10 bytes é igual a 80 bits, certo? Então, Bzão é byte, certo? Bzinho é bit, tá? Algumas bancas cometem erros com isso. Vou logo avisando que é possível que você enfrente em alguma prova de alguma banca alguém que tenha escrito errado, mas a maioria das bancas prefere escrever o nome completo, bytes, em vez de só a abreviação, para não gerar dúvidas, ok? Bom, vamos lá. Quanto vale um bit e quanto vale um byte? Essa é interessante. Em textos, sempre que a gente estiver falando em matéria de texto, 1 byte é o espaço necessário na memória para armazenar uma letra. Um caractere que você pode digitar, qualquer letra, certo? Então, por exemplo, a palavra libreo. A palavra libreo, ela tem 6 letras, logo ela tem 6 bytes. Então veja só, o L é 1 byte, ou armazena, gasta 1 byte. O I é representado por 1 byte, o B é representado por 1 byte, o R, o E, o O, cada uma dessas palavras, cada uma dessas letras é representada exatamente por 1 byte. 1 byte para cada letra, ok? Existe um código internacional que diz isso. Desde a década de 1970, os computadores utilizam um código chamado código ASCII. O código ASCII é esse código que diz que cada letra, cada caractere que a gente escreve, não só letra, mas ponto, vírgula, espaço, exclamação, cada coisa que a gente pode digitar no teclado vai gastar 8 bits, certo? Isso era suficiente para todas as letras do nosso alfabeto, maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, etc. Então tudo que a gente podia escrever, tudo que alguém da língua inglesa poderia escrever, cabia em 8 bits. As variações permitiam 8 bits que a gente representasse tudo que tem no teclado. Só que, assim, para criar um código internacional que admitisse qualquer letra de qualquer país, basicamente, foi criado um código aceito internacionalmente chamado Unicode. Então, Unicode, um código universal de caracteres. Ele permite que estejam incluídas letras gregas, letras russas, letras chinesas, coreanas, etc. Cada letra no código Unicode gasta 16 bits, gasta 2 bytes. Então seria mais ou menos o seguinte, o exemplo da palavra líbrio, que é o nosso exemplo anterior. O L gastaria 16 bits, 2 bytes. O I gastaria 2 bytes, o B, o R, o E e o O, cada uma dessas letras gastaria 2 bytes. Você está percebendo que usando o Unicode como código que a gente representa, essa palavra líbrio ela é 2 vezes mais gastadora de espaço do que ela em ASCII, né? Naquele código que a gente viu que dizia que uma letra gasta 8 bits, gasta apenas 1 byte. Tudo bem, esses códigos
são códigos que podem cair na sua prova, mencionar na sua prova alguma coisa, mas é só para você saber bits, o que são bits e bytes, e que 1 byte é o necessário para armazenar uma letra, no código ASCII, que é o código padrão para a gente. 1 byte é necessário para armazenar uma letra. Eu mostrei o Unicode aqui por descargo de consciência, vai que alguém resolve cobrar, né? Que mais? E para outros tipos de informações, não texto, assim, algumas pessoas elas me perguntam o seguinte: João, se 1 byte, um Bzão, é o necessário para armazenar uma letra, então 1 bit basicamente não serve para nada, é inútil. Muita gente acha que 1 byte é a menor unidade possível de armazenamento de informações, porque o que a gente faz, a gente não digita meia letra, a gente sempre digita uma letra inteira. Ninguém vai digitar a letra A assim, né? A gente digita a letra A inteira, né? Então quando a gente digita ela aparece inteira. Então toda letra que a gente digita gasta 1 byte, no mínimo 1 byte. Aí muita gente acredita que isso faz com que 1 byte seja considerada a menor unidade de informação útil do computador. Isso não é verdade, certo? 1 bit pode ser usado para armazenar informação, mas qualquer informação que tenha apenas 2 possíveis estados e estados excludentes, ou uma ou outra. Por exemplo, aprovado e reprovado. No banco de dados da banca examinadora do seu concurso, tem lá 1 bit. Se tiver 1, aquele candidato está aprovado. Se tiver 0, ele está reprovado. A diferença entre você estar aprovado e reprovado num concurso pode ser 1 bit, certo? Apto e inapto, quitado e devendo, presente e ausente. Todas essas informações, esses critérios de avaliação podem ser representados por apenas 1 bit. Então não esqueça, 1 bit é a menor unidade de informação possível em qualquer sistema de computador. Em qualquer sistema digital, 1 bit pode sim representar informação, certo? 0 naquela posição pode dizer se você está reprovado ou está aprovado. Portanto, sim, 1 bit é a menor unidade de informação em um computador. E não é 1 byte, cuidado, é 1 bit, tá? Se eu quiser representar outros tipos de informação, como é que eu faço? Outros tipos de informação como uma imagem. Vamos tomar exemplo aqui. Vamos pegar aqui uma foto uma foto linda, de uma pessoa lindíssima. Está aqui a foto dessa pessoa lindíssima. Vamos dar um zoom nessa foto para a gente poder perceber alguns detalhes da foto. Perceba que o olho dessa pessoa lindíssima, um olho confiável, um olho amável, esse olho é formado por pequenos quadradinhos. Um desses quadradinhos, que a gente ampliou agora, desses quadradinhos aí é um pixel. A gente chama isso de pixel. Toda imagem digital, toda fotografia digital é formada por pequenos quadradinhos conhecidos como pixels. Então, no caso, esse pixel ele pode ser representado por 1 bit, por 8 bits, por 16 bits, depende do tipo de imagem que você quer. Quanto mais bits, mais cores possíveis, né? Imagina 1 bit. Se o pixel ele necessariamente é representado por 1 bit, só pode ser 0 ou 1. Então 0 é branco, 1 é preto, né? A imagem, a fotografia só poderia ter branco e preto como cores, certo? Quanto mais bits forem usados para representar cada um desses quadradinhos, mais cores cada quadradinho pode assumir, certo? Então, para texto, 1 byte armazena uma letra. Para fotos, vídeos, sons, 1 bit e 1 byte podem ser usados para armazenar diversos tipos de informação, como a quantidade de cores ou a cor que um determinado pixel está apresentando, certo? Isso varia muito. Eu já ouvi falar em pixel. Sim, você já ouviu falar em pixel. Pixel é muito usado nas câmeras, né, telefônicas, câmeras telefônicas. Câmeras telefônicas não, desculpa, câmeras fotográficas, tanto as fotográficas digitais quanto as câmeras dos telefones. Telefone celular, você está lá, a câmera de não sei quantos megapixels, né? Isso aí a gente já viu e vai ver na aula a gente vê constantemente no mundo comercial, e a gente vai ver também na parte de hardware um pouco mais. Vamos aos múltiplos de bits e bytes, né? Você sabe que 1 byte é muito pouco, uma letra é muito pouco. Então a gente tem múltiplos de bytes. Por exemplo, 1 kilobyte. 1 kilobyte é o equivalente a 1024 bytes. 2 elevado a 10ª potência, 1024 bytes, 1 kilobyte. 1 megabyte é equivalente a 2 elevado a 20 bytes, ou seja, 1024 vezes 1024 bytes, aproximadamente 1 milhão.
1 gigabyte. Você fala giga, eu sei que você fala gigabyte. Não se preocupe com isso, a prova não vai ser oral. Eu chamo giga porque o nome certo é giga. Mas de vez em quando eu estou falando giga também. Então 1 gigabyte ou 1 gigabyte é o equivalente a 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes. E nós temos outras, 1 terabyte é o máximo que nós chegamos até hoje nos nossos computadores, nos discos rígidos, 1 terabyte. A ordem de grandeza terabyte, que é o equivalente a 2 elevado a 40 bytes. 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, 4 vezes, certo? E nós temos outras. Adiante nós temos petabyte, que é 2 elevado a 50, exabyte, zettabyte, yottabyte e outros múltiplos de bits e bytes. Iota é o máximo que a gente tem, ou que precisa, nem precisa ler isso. No material textual que acompanha esse vídeo, você tem detalhadamente cada uma delas para você estudar, entender e memorizar, certo? Isso é o que nós chamamos de leitura conceitual, leitura tradicional do que é o conceito de bit e byte, múltiplos de bytes, ok? A indústria lê diferente. Os fabricantes de equipamentos, por exemplo, eles dizem que 1 kilobyte é 1000 bytes. A mesma coisa que 1 quilograma, 1 quilômetro, 1 kilowatt. Então, 1 kilowatt, 1000 watts. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. Certo? Então, a maioria, os fabricantes usam essa notação, porque essa notação é a notação defendida pelo Sistema Internacional de Unidades, pelo SI. Então, quilo tem que ser múltiplo de 1000, tem que ser 1000, significa 1000. Mega tem que ser 1 milhão. Então, 1 megabyte é o equivalente a 1 milhão de bytes, 10 elevado à sexta potência. 1 gigabyte, 1 bilhão de bytes. 1 terabyte, 1 trilhão de bytes. Isso é a leitura comercial. Isso também afeta petabyte, exabyte, yottabyte, zettabyte, também são afetados por isso, certo? Isso é a leitura comercial, a leitura oferecida, praticada pelos fabricantes. Isso causa um problema. A gente finaliza o nosso vídeo aqui com esse problema, Quem é que está certo? A leitura comercial ou a leitura convencional? No seu material digital, no seu material textual, que é lido pelo Libre ou pelo EV Player, você tem um texto muito grande sobre isso. É bom dar uma lidinha para entender, certo? Quem é que está certo? Bom, eu tenho aqui um pendrive Kingston, um pendrive de um fabricante com 4 GB. Você comprou o pendrive. O fabricante, o que foi que ele fez? Ele fabricou um pendrive com 4 bilhões de posições de memória. 4 bilhões de quadradinhos de memória, cada um deles podendo armazenar 1 byte. Então, 4 bilhões, o que foi que o cara fez? Pegou os 4 bilhões, dividiu por 1 bilhão, dividiu por 1000, por 1000, por 1000. E aí ele entende que 4 bilhões dividido por 1 bilhão dá 4. Então ele foi lá e anunciou, este pendrive tem 4 gigabytes. Ele só disse que tem 4 gigabytes porque ele pegou os 4 bilhões e dividiu por 1 bilhão, dá 4. Mas aí o que você faz? Você põe o pendrive no Windows e o Windows pega os 4 bilhões de bytes e divide pela notação convencional, pelo 1024 vezes 1024 vezes 1024. O que acontece quando o Windows faz isso? Óbvio que se ele pegar 4 bilhões e dividir por mais do que 1 bilhão, vai dar um número menor do que 4. 4 bilhões dividido por 1024, 1024, 1024 vai dar 3,7. Aí o Windows vai mostrar lá, estampado, 3,7 gigabytes. Óbvio que isso dá treta. Isso dá confusão, porque você vai reclamar do Windows. No Windows não, você vai reclamar do fabricante do pendrive. Você vai no Procon dizer, comprei um pendrive de 4 GB e ele só tem 3,7. Na verdade, ele tem a quantidade que o fabricante diz que tem, só que o fabricante acha que a quantidade de gigabyte deve ser sinônimo de 1 bilhão. E o Windows acha que gigabyte deve ser sinônimo de mais de 1 bilhão. E aí essa divisão causa um problema. Quanto maior o equipamento, discos rígidos, quanto maior o equipamento, maior essa lacuna, maior essa distância entre o que é verdade, o que o fabricante diz que é verdade e o que o Windows diz que é verdade. Os dois estão certos, só leram o conceito de gigabyte de forma diferente um do outro, ok? Bom, com isso, nós temos agora o que é que você vai ver no material de apoio. No material de apoio eu quero que você pegue num capítulo de conhecimentos iniciais, você vai pegar os tópicos de lidando com informações digitais, bits e bytes, unidades de medida. Lá dentro você vai ler sobre quilo, mega e giga. Você vai ler sobre KIB, MEB e GB, que são as unidades do Sistema Internacional de Unidades, a explicação dessa mudança. Você vai ver a contagem do Windows versus a contagem do fabricante. São assuntos que no seu material de apoio
você vai buscar esses capítulos. E nas suas questões propostas, no material de apoio também, questões propostas da questão 11 até a questão 15 são sobre esse assunto, ok? Leia as questões propostas, foram criadas com muito carinho para vocês vocês não esqueçam e entendam o que é que está sendo perguntado. Este foi o terceiro vídeo de conhecimentos iniciais de informática. Esse foi o último vídeo desse módulo, tá? Se você vai continuar estudando comigo, você vai ver um próximo módulo. Se no seu curso tem hardware, então veja o módulo de hardware. Se isso no seu concurso não tem hardware, vá direto para o Windows. Então esse é o último módulo, esse é o último vídeo do módulo de conhecimentos iniciais de informática. É o suficiente para você ter um apanhado geral do que pode vir pela frente, dos termos que podem vir pela frente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.